Com as imagens ao vivo lá do Rio de Janeiro, nesse momento, acontece um evento de comemoração dos 45 anos do PT, Partido dos Trabalhadores. Quem fala agora é a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, mas a gente vê ali no palco muitas autoridades presentes. Destaque, claro, para o presidente Lula, sentado ali ao lado da primeira-dama, Janja da Silva. São muitas autoridades integrantes do partido. E aí destacar na imagem, por exemplo, ali ao fundo, temos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ali tem o deputado também Lindenberg Farias, ocupando a primeira fila, que ocupa esse palco desse evento de aniversário dos 45 anos do PT. A gente vai estar de olho, claro, nas manifestações do presidente Lula, os acenos que ele deve fazer nesse momento em que se fala muito em reforma ministerial, em mudanças, por exemplo, na pasta da saúde do governo federal. A gente vai falar sobre esse assunto com o Pedro Duran, com a Isabel Mega, que está lá em Brasília. Já começando aqui com o Pedro, que está ao meu lado no estúdio em São Paulo, acompanhando a imagem ao vivo lá do Rio de Janeiro. Só para ilustrar nossa conversa, Pedro, para a gente olhar um pouco sobre essa composição desse palco, Sim. né? Um pouco do que a gente pode prever ali de acenos políticos, do discurso do presidente Lula, que está em queda na popularidade, segundo pesquisas realizadas recentemente com eleitores brasileiros. E também de olho, a gente está procurando quem? Ministra da Saúde, Nízia Trindade. Eu não estou vendo ela na imagem. Pois é, ainda, no palco, pelo menos pela imagem que temos agora, ela aparentemente não está por ali não, viu, Pedro? Mas havia expectativa da presença dela, Nízia Trindade, que está na Berlinda, com possibilidade de deixar o comando do Ministério da Saúde. Pedro. Sim, estou em dúvida se ela não está ali atrás do Carlos Siqueira, presidente do PSB, bem atrás da Gleisi Hoffmann, porque ela havia me dito que estava já no Rio de Janeiro hoje de manhã para participar desse evento. Exatamente. Então, uma expectativa também desse encontro dela com o presidente Lula. Ali a gente vê Cida Gonçalves, ministra da Mulher, à esquerda, você citou o Lindenberg, tem também o Gilmar Tato, que tem um cargo importante na comunicação do PT, Lula do lado da Janja, a Gleisi, que como a Isabel dizia, no agora CNN anterior, tem uma grande expectativa de assumir um ministério. Ali atrás também o Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, que também é cotado para assumir um ministério. Ele sempre se esquivou dessa coisa de ministério. Tá ali Rodolfo Rodrigues também aparecendo em destaque. Exatamente. Com um boné azul. E ali você tem o Camilo Santana, Márcio França, outros ministros, o Eumano de Freitas e o Jerônimo, governadores do Ceará e da Bahia, quadros em peso do PT ali, né? É aquele cara crachá, né, Isabel, que a gente vai observando lá no Rio de Janeiro, mas além do cara crachá, é acompanhar os discursos, em especial do presidente Lula, qual devem ser os acenos que Lula deve fazer nesse, que é um evento político, um evento da própria legenda do presidente da República. 45 anos de PT, é uma escolha do Rio de Janeiro para ser o palco dessa celebração para o partido, até porque se tinha uma intenção da própria presidente Gleisi Hoffmann de tornar esse evento com uma cara menos Brasília, menos institucional. É uma data que está vindo aí próximo da Semana do Carnaval, então para dar um pouco mais ali de ar festivo de fato a essa agenda no Rio de Janeiro, que é uma das principais capitais que a gente tem da agenda de carnaval do país, né? Então, de fato, por mais que seja um tom festivo, a Gleisi Hoffmann estava acompanhando o discurso dela antes da gente entrar aqui no jornal, relembrando muito ali o momento de surgimento do PT, as bases históricas do partido, né? Falando da história do presidente Lula também. O que paira no ar é um momento de bastante dificuldade ali, porque a gente está vindo na esteira de crises que o governo começou o ano de 2025 enfrentando e que são atreladas por próprios membros do PT a dificuldades ali na comunicação. Mas a gente sabe que vai bem além disso, né? A crise do Pix, a crise no preço dos alimentos, a crise de popularidade do presidente Lula, que vem como consequência disso em 3 mandatos. Hoje ele tem o pior índice de popularidade, segundo a pesquisa Datafolha. Então, de fato, é algo muito relevante e o PT quer ter o momento atual como uma janela de oportunidades para tentar traçar uma agenda positiva, acreditando que é possível trazer ali, de fato, uma reação do partido. Então, essa agenda acontece em meio a tudo isso e muitas expectativas também, Carol, de anúncios de quem vai ser
ministro a partir de agora, né? Durante toda a semana a gente veio colhendo um clima de que a reforma ministerial mais robusta ficaria para depois do carnaval. As coisas foram esquentando um pouco nesses últimos dias, sobretudo em relação a nomes do próprio PT, uma reforma que a gente tem a previsão de ser fatiada, mas nomes do próprio PT poderiam ser mudados até mesmo antes do carnaval, começar por aí, antes de traçar estratégias para abraçar outros partidos que vêm reivindicando mais espaço no governo, que são aqueles partidos do centrão, né? Então é daí que se fala do nome muito certo de Gleisi Hoffmann, atual presidente do partido, que teoricamente ficaria até a eleição de troca de comando lá no dia 6 de julho para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Quem está lá por hoje é outro petista, Márcio Macedo, que foi tesoureiro do PT, não teria muito interesse em voltar para essa vaga na estrutura da direção do partido, poderia, por exemplo, ser acomodado em algum outro órgão. Se fala muito do IBAMA diante do desgaste com o órgão nos últimos tempos, né? E uma expectativa muito grande em torno da ministra Anísia Trindade, porque se de fato se confirma um cenário que hoje é traçado como possibilidade de Alexandre Padilha assumir essa vaga ou Arthur Quioro assumir, dependendo do que for definido a respeito disso, se for mesmo o Padilha, você abre uma vaga e tanto lá na Secretaria de Relações Institucionais. Então, é interessante observar qual vai ser o caminho do presidente Lula, se é colocar outro petista no lugar ou se é optar por um nome do Centrão. São as duas linhas ali de pensamento que pairam sobre o Palácio do Planalto, segundo aliados muito próximos dali. Carol.